de suplementos orgânicos, ela evoluiu bastante nos últimos anos, tá? Evoluiu bastante porque a demanda de mercadoria aumentou por parte das empresas. Então hoje há muito mais entrantes no mercado, então todo ano aparece um distribuidor novo para atender varejo. Então hoje em São Paulo deve ter mais de 30 empresas varejistas disputando espaço na gôndola do supermercado. Entendeu? Há 5 anos atrás não era essa a realidade. Você tinha lá 10 empresas. Então assim, tá se multiplicando essa questão de distribuir orgânico, né? Tá chegando na gôndola do supermercado, tá? Então porque o número de empresas tem aumentado, tá certo? E isso é bom para o mercado porque se organiza e se consolida certas cadeias de suprimento. Então, ou seja, a gente já tem hoje, em termos de cadeia, bem estabelecido rota de frutas do Sul e do Nordeste. Então, assim, é evidente que os preços não são os melhores ainda, mas assim, você já tem consolidado, toda semana tem essa mercadoria chegando em São Paulo. Antes não tinha. Há 2 anos atrás não tinha, percebe? Era uma cadeia que um mês conseguia vir, outro mês não, né? Era uma coisa que não conseguia ser perene. O produtor do Nordeste não conseguia ter acesso ao mercado paulista. Então, de alguns anos para cá, isso tem mudado. Por quê? Porque tem empresas interessadas, inclusive empresas nordestinas, né? Que estão se organizando para atender o mercado de São Paulo. Então, as cadeias melhoraram. Então, o fluxo de mercadoria melhorou. Existe mais disponibilidade de produto. Mas, em contrapartida, também existe mais compradores. Mesmo existindo mais produto, o número de compradores aumentou. Então, o preço, não teve isso impacto em termos de preço, não teve. Né? Mas a gente tem garantia, isso é certeza para todo mundo do setor, que os preços nessa cadeia de frutas, legumes e verduras são estáveis. Que o preço do tomate está estável, nos últimos 5, 6 anos é praticamente o mesmo preço. Né? E se você for olhar do lado do produtor e do lado da inflação, você percebe que a inflação teve aumento, você percebe que os custos de produção teve aumento, mas o preço pago ao produtor não melhorou. Justamente porque a cadeia é planejada. Tá? Mesmo com a entrada de novos produtores, a cadeia ainda continua sendo uma cadeia bastante organizada. Né? Mesmo o produtor que está chegando agora, ele está buscando se profissionalizar, não está chegando de fazer de aventureiro nada, percebe? Então assim, por isso que a perda na cadeia de orgânicos é menor, pelo planejamento. Né? Então essa questão de distribuição, ter caminhão rodando com mercadoria orgânica melhorou. Você tem mais pontos, em São Paulo não tinha tantos pontos para você coletar, consolidar carga, hoje tem vários pontos, né? Então, e não existia isso, né? Então você conversa com o pessoal, com os cariocas têm inveja. Porque os cariocas, para abastecer o mercado carioca, eles têm que vir para São Paulo 2, 3 vezes por semana. Porque o Rio de Janeiro não tem esse mesmo ecossistema, onde tem várias empresas distribuindo, onde tem linha logística. Então os cariocas, eles estão a reboque de São Paulo. Por ironia, é um mercado consumidor forte, né? Exatamente. A ironia do destino faz com que o Rio de Janeiro seja uma cidade da saúde, onde todo mundo faça exercício, onde você tem um consumidor pronto para poder consumir orgânico, mas que ele não, do ponto de vista de estrutura comercial, empresarial, não está desenvolvido ainda, como São Paulo. São Paulo é mais maduro. Por isso que as empresas paulistas abastecem as cariocas. E por isso que as cariocas, quando não são abastecidas por essas que levam para lá, elas têm que vir para cá. Enfim, mas é um que cada vez melhora, é um ecossistema que está melhorando. Então o eixo Rio-São Paulo está melhorando, o eixo São Paulo-Campinas está melhorando. Por quê? Porque é isso, existe uma demanda pelo produto. Então, mais ponto de coleta, mais ponto de distribuição, mais ponto de armazenagem, mais caminhão rodando, tudo isso melhora o ambiente de negócio para o empresário de orgânico.